Olá, boa noite a todos. Estamos aqui ao vivo, né, para mais um bate-papo com todo mundo. Então temos aqui todos os grupos, tem o grupo, né, tá tudo. Ah, não tá o grupo do Facebook, o grupo aberto. Nós não conseguimos conectar. Então eu vou pedir para o pessoal do grupo desculpas, mas depois eu publico esse vídeo aqui, ele vai para a página. E aí, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma sugestão, alguma orientação, é só escrever nos comentários e eu respondo para vocês. E se for necessário, a gente faz uma outra live para complementar as informações então. O meu nome é Érica Vitiello de Barros, sou a proprietária da Canto de Cura Terapias e Cursos e estamos aqui hoje para falar sobre vacinar ou não vacinar as nossas crianças. Já adianto que eu vou hoje defender as vacinas, mas obviamente que isso não é uma ordem, isso não é uma imposição, isso é um bate-papo para que nós tenhamos assim uma maior amplitude sobre a potencialidade das vacinas e até desmistificar aí uma série de coisas que lançaram o mundo afora que não são verdade. Então, antes de fazer essa live, óbvio que, como eu sempre faço, eu fui conversar diretamente com alguns profissionais. Como todo mundo sabe, eu trabalho em hospital, eu trabalho em clínicas. Então, assim, eu estou o tempo todo em contato com os profissionais da área da saúde e converso muito com eles a respeito disso. E essa questão da vacina já vinha me incomodando, vinha me cutucando há um tempo, então eu fui conversar diretamente com alguns profissionais especialistas mesmo em vacina, antes de vir aqui conversar e contar para vocês. Obviamente que, como sempre, a gente vai fazer aqui quando é ao vivo um bate-papo, né, quando é aberto, um bate-papo sem ficar usando termos técnicos, termos mais difíceis. Nós vamos fazer um bate-papo muito simples, muito fácil, que seja do entendimento de todo mundo. Lembrando que podem ir fazendo as suas perguntas, tá? E eu vou respondendo aí durante a live ou depois que ela terminar, como sempre, eu respondo o que faltou, tá bom? Então vamos lá. Antigamente não se questionava vacinar ou não vacinar uma criança. Era inquestionável, né? Então as crianças nasciam, as mães já iam lá, já vacinavam, nós herdávamos a carteirinha de vacinação, levávamos isso para o resto das nossas vidas, certo? E obviamente, gente, que com todo mundo vacinado, essas doenças foram diminuindo e chegaram ao ponto de serem consideradas erradicadas do nosso país e de muitos outros países. E isso é muito bom que tenha ocorrido. Mas devemos isso sim às vacinas. Sem elas isso não teria ocorrido. Um outro fato também comum ao ser humano é: todas as vezes que eu me sinto numa situação confortável, eu baixo a minha guarda. Isto é, eu parei de vacinar, afinal ninguém mais tem sarampo, nunca mais vi ninguém com poliomielite, não conheço ninguém que tenha catapora. Então, para que eu vou expor o coitadinho do meu filhinho àquela agulha? Ele vai chorar, ele vai sofrer, ele vai ter o mesmo trauma que eu tenho de agulha, de injeção, essa coisa toda. Então, não quero. Então, não se vacina. E aí também vem uma outra situação no mundo todo, que são as campanhas anti-vacina, por conta de se ter um organismo mais saudável, livre de química, né? O que eu concordo parcialmente mesmo. Aliás, quem me conhece deve estar estranhando, muita gente aqui eu já vi. Você falando para vacinar, você querendo, né? Admitindo que a vacina é boa. Sim, gente, porque eu acho que a gente tem que ter esse raciocínio. Lembra que eu falo tanto das questões das crenças limitantes? Crença limitante é tudo aquilo que eu creio e que eu não repenso mais. É aquilo, ponto e acabou. Tá? Houve uma época que eu também questionava se valia a pena vacinar ou não. E aí, como sempre, o que eu fiz? Fui conversar com profissionais da área mesmo. Tá? Aliás, uma coisa que eu sempre falo na área de saúde: você quer saber se algo realmente é verdadeiro ou não, se ele funciona ou não, conversa com o técnico de enfermagem. Tá? O técnico de pronto-socorro. O técnico de enfermagem, gente, é aquele que sabe tudo o que funciona e não funciona
dentro da doença, aliás, né? Tá? Técnico de enfermagem de pronto-socorro, ele tá ali, ele tem acesso a tudo, tá? É chegando gente doente o tempo todo, então ele sabe o que tem que medicar, ele sabe se funciona, tá? E eu conversei também, obviamente que eu conversei com outros especialistas, mas conversei com alguns amigos meus e outros conhecidos da área dos técnicos de enfermagem, que todos eles falaram, olha, vamos vacinar, e principalmente nos 2 últimos anos, que essas doenças estão voltando aí a toda, né? Eles falam, olha, os prontos-socorros estão lotados de crianças doentes com sintomas graves por não terem tomado as vacinas, tá? E os sintomas graves, e eles estavam falando, a UTI não tá dando conta, tá? Então, assim, vamos prevenir isso, né? Vamos repensar, vamos conhecer mais sobre isso, tá? E aí, infelizmente, alguns casos também levam a óbito, né? E não é o que nós queremos, tá? Então vamos repensar. Não precisa sair daqui e vacinar sua criança imediatamente, né? Só porque a Érica falou. Não, vai conversar com o pediatra, conversa com outro médico, procura informações científicas, artigos científicos, tá? Porque essa coisa do bate-papo com a comadre, com o colega de serviço, o amigo do futebol, ele é ótimo até para nos informar, mas a formação do pensamento, a formação de um ponto de um conhecimento, ele é sempre com especialista, tá? Então adquiram esse hábito também, que ele é muito bom. Uma outra coisa também que ajudou muito a questão de tornar a vacina algo tão temido, né? Há alguns anos houve um médico que lançou uma pesquisa, publicou essa pesquisa, e pesquisas publicadas, elas são reais, né? Elas têm valor de realidade. Todos os testes foram feitos anteriormente. Então ele publicou uma pesquisa que crianças que tomavam vacinas eram propensas a desenvolver o autismo. E aí ele traz uma série de comprovações. Isso gerou uma polêmica muito grande na área médica. E aí novas pesquisas foram sendo feitas. E aí o que aconteceu? Eles refizeram todas as pesquisas com crianças autistas e não autistas, e todo esse trabalho no meio da pesquisa descobriu-se, na verdade, que esse médico que havia publicado esse artigo havia mentido, ele havia recebido um dinheiro muito alto, tá? E aí não vou entrar muito em detalhes, mas aí quem quiser é só procurar. Existe, né, um campo só de pesquisas publicadas, é de acesso mundial, tá? Qualquer pesquisa publicada está lá, e vocês, se pesquisarem, não vão encontrar essa pesquisa dele, porque por ser mentirosa ele foi obrigado a retirar, e ele foi obrigado a se retratar também, ficou muito chato. Só que essa retratação, como toda vez, né, o mal ele dissemina para todo mundo sabe, todo mundo vê. Mas a retratação dele e as pesquisas que comprovavam a mentira não foram assim tão amplamente divulgadas, e as pessoas ainda temem, tá? Mas assim, vamos lá então falar agora sobre o meu ponto de vista, como é que eu encaro tudo isso e como é que a gente pode pensar em termos de pesquisa para melhorar e facilitar a vida dos nossos queridos pequenos. Todo mundo sabe que eu sou muito contra o excesso de medicamentos, tá? Eu venho de uma área mais natural mesmo, eu gosto mais do uso de fitoterápicos, de florais, de chás, de emplastos, né? Acho que eles são fantásticos, funcionam mesmo, mas é óbvio, gente, que há situações que eu concordo plenamente com o uso do medicamento alopático, tá? Muitas vezes ele vai ser muito mais urgente, ele é muito mais funcional, em alguns casos, para algumas pessoas, tá? Então nunca ninguém me viu, jamais tome um remédio, jamais tome medicamentos alopáticos. Não, né? Mas vamos evitar o excesso é que é ruim. Vou aproveitar até para falar de outro tema que eu conheço bem, uma vez que eu sou psicopedagoga, e atendo muito aquelas crianças com o TDA, TDAH, TDAHI, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade ou impulsividade.
O número de pais, de crianças, aliás, que eu recebo aqui, que estão tomando a Ritalina ou seus similares, é absurdo. E isso me assusta, tá? Até porque pesquisas já comprovaram os malefícios, ele traz muito mais malefício do que benefício, mas os pais se sentem mais tranquilos, porque as crianças dão uma acalmada, elas ficam mais equilibradas, elas já não aprontam tanto, né? Elas não ficam tão ativas, tão mal educadas, como eles falam, tão agressivas, quando na verdade, gente, o TDAH, deixa eu falar uma coisa para vocês que é muito importante. Transtorno de aprendizagem, que é o caso do TDA, ou transtorno mental, qualquer transtorno, nós temos que lembrar que não é doença. Para doenças nós temos remédios. Para transtornos nós temos mudanças de atitude, mudanças de plano mental. Então não adianta dar remédio para transtorno, tá? Porque ele não vai resolver. Ele vai o quê? Ele vai te dopar, ele vai dopar parcialmente, mas não vai curar, tá? Transtorno também não tem cura, já começa daí. Mas tem o quê? Tem tratamento, que nem eu. Quando eu conto, muita gente não acredita. Mas eu sou TDAHI, aliás, disléxica e tenho descalculia também, tá? E quando eu conto isso, ninguém acredita. Né? E por que não acredita? Porque eles falam, impossível, você não tem o comportamento que eles têm, mesmo em caso de adultos. E por que eu não tenho? Porque eu tratei adequadamente. Nunca tomei um remédio para isso, tá? Gente, o Nicolau tá aqui assim, olha, ele é todo carinhoso, né? Ele tá aqui querendo mais carinho ainda. Mas eu vou continuar conversando aqui. Então, assim, eu sou TDAHI, sou disléxica, tenho descalculia. Eu tinha tudo para dar errado na vida, tá? E não é, e ao contrário, né? Então, a partir do momento que a gente sabe tratar, sabe adequar o cérebro, organizar o cérebro, então tudo isso muda na vida da gente. E aí a gente faz meditação, numa super boa, né? Eu fui professora há 20 anos, e quando eu falava, inclusive, nas reuniões pedagógicas que eu tinha dislexia ou TDA, ninguém acreditava. Os diretores não acreditavam, tinha gente que falava que eu estava querendo aparecer, né? E imagina, para que alguém vai querer aparecer mostrando um distúrbio? Só se ele tiver mais um distúrbio mental ainda, o que eu pretendo que não seja a minha situação. Então, voltando aqui à questão da necessidade de medicamento, quando sim e quando não, certo? Por exemplo, já aconteceu de eu ficar com uma infecção intestinal, estomacal, né? Por frutos do mar, comi ostra demais numa determinada situação e tive uma infecção. E aparentemente ela era muito forte, tá? Óbvio que eu fui no pronto-socorro e optei pelo medicamento dado ali no hospital, tá? Do que ficar ali fazendo uma lavagem, né? Até esperar aquilo agir. Tava com muita dor, não, vamos no mais rápido, aquilo que pode me melhorar imediatamente. E aí depois, obviamente, que eu fiz todo o trabalho de conservação em cima de remédios mais naturais, de ervas, de comida e legumes, né? E frutas corretas para isso, tá? Aí, aproveitando esse gancho da alimentação correta, existem algumas pessoas também, principalmente as que moram em países desenvolvidos, que levantam uma bandeira muito grande com relação à não vacinação. E aí eu quero fazer uma observação para vocês muito grande. Quem estava nas últimas palestras que eu dei né, sobre educação e sobre terapias infantis, deve ter visto uma amiga minha, a Maia. A Maia é minha amiga de adolescência. Na adolescência ela se mudou para a Suécia, o pai foi transferido para lá, e ela viveu quase que o restante da vida dela para lá, voltou para o Brasil há 4 anos, tá? Então lá ela terminou os estudos, lá ela casou, lá ela se formou, lá ela teve os filhos, e lá ela não vacinou os filhos dela, tá? Mas vamos ver por que ela não vacinou os filhos dela. Primeiro, na Suécia, a licença maternidade são de 2 anos, de 2 anos, né? Então, quer dizer, a mãe pode amamentar o filho até esse filho não querer mais leite. A mãe pode, pessoalmente, preparar alimentos de altíssima qualidade para garantir a saúde desse filho, né? Para garantir a imunidade.
Se a criança fica gripadinha, a mãe está em casa cuidando. Então, óbvio que ela tem condições de ter, sim, né, um filho mais saudável, um filho com uma resistência maior do que nós que vivemos num país em desenvolvimento. Então, não adianta eu querer pegar o exemplo de países de primeiro mundo e colocar dentro da minha casa. Provavelmente eu vou me estrepar em alguns aspectos, tá? Principalmente naquilo que eu desconheço. Ah, primeiro mundo não vacina, mas espera aí, por que ele não vacina? Né? Então, ele não vacina por isso. Eles têm um número muito menor de agrotóxicos, isso há, né, décadas e décadas. Eles se utilizam melhor, por exemplo, na Suécia é muito comum que as crianças não utilizem açúcares de modo geral. Tá? Então, nem açúcar refinado, nem excesso de carboidrato. No Brasil já é o contrário, né? A criança é achocolatado em cima de achocolatado, né? Tudo é doce, certo? Então, isso também vai trazendo uma queda no estado de imunidade. Bom, essa minha amiga então não vacinou os filhos. Ela tem 3 filhos hoje adolescentes, já quase entrando na idade adulta. Quando ela veio morar no Brasil, eles não tinham sido vacinados e um deles pegou sarampo. E foi até uma coisa meio séria, não chegou a ser grave, mas foi séria. E ela ficou muito assustada com aquilo, né? E aí depois conversaram com os médicos, eles têm um plano de saúde de excelência, né? Porque o marido está transferido de lá para cá pela empresa dele, e consultaram aí os melhores especialistas, inclusive na Suécia, e lá eles também disseram, olha, vocês estão num país tropical, que é isso que eu vou comentar depois, daqui a pouquinho, vocês estão num país tropical, o país tropical tem uma tendência, sim, né, a ter mais doenças, elas terem um grau de infecção maior, de infecciosidade maior, tá? Então vacina aí todo mundo. Então aí ela levou os 2 outros para vacinar e tudo bem, certo? Tem muita gente perguntando quais alimentos, onde eu encontro essas informações. Estou adorando, Érica, obrigada, eu que agradeço. Manda um beijo pro Nicolau. Ah, Nicolau, olha lá. Faz um tchau. Opa, dá um tchau ali. Peraí. Você não quer dar tchau para todo mundo? Não. É que agora ele viu o outro gato, ele quer ir brincar, né? Mas daqui a pouco ele volta, ele não sai do colo. Bom, então nós temos que pensar... Não, então respondendo aqui. Os alimentos, gente, procurar sempre alimentos mais alcalinos do que os ácidos. Eu não vou ficar dando aqui uma lista disso, né? Quem tá comigo, né? A gente costuma conversar sobre isso, falar sobre isso. Mas pode perguntar para o seu médico, né? Quais são... Isso no Google é fácil de encontrar. Esse eu até recomendo a pesquisa no Google, embora quem conviva comigo saiba que eu peço sempre para usar o Google com moderação. O Google ele é muito bom para quem sabe pesquisar. Para quem não sabe, vai entrando nas primeiras páginas, que normalmente são pagas, né? Lá esqueci o nome lá, mas pros poderosos ali do Google, e vai aparecendo de primeiro ali, né? E nem sempre essas informações são reais, tá? Nem todo mundo tem compromisso com a verdade. Então nós precisamos também estar atentos a isso. Bom, então a questão da alimentação, alimentos mais alcalinos e menos ácidos, diminuir os açúcares e o carboidrato, que são alimentos ácidos, tomar muita água, né, muito líquido, e quando eu falo muito líquido não é Coca-Cola, não é suco artificial, não é suco de caixinha nem de garrafinha. Todos eles têm conservantes. Então é água, acostume a criança a tomar água. Água é o melhor remédio para o organismo, principalmente a água de sol, que eu sempre ensino para vocês, que é uma água que até cura, né? Ela traz até cura, e a água de sol, ela é fantástica para isso. Outra coisa também que eu acho muito legal, que quem tá comigo sabe, lá, o pessoal já comentou e é verdade, né? Fala para tomar o floral natural, que são aqueles florais que a gente faz em casa, que eu ensino vocês a fazerem, né? Que a gente já pode colocar na garrafa, tomar durante o dia. Ele também ajuda bastante. Hábitos saudáveis de vida, hábitos de higiene, bom sono, né, bons pensamentos, boas amizades, boas companhias, né, mudar as crenças limitantes são fundamentais para isso, né? Então a mudança daquilo que nos impede, daquilo que nos segura. Então isso é um conjunto sim de saudabilidade que nós temos que adquirir e ter.
né, ser alegre, né, afinal já diz o poeta, é melhor ser alegre que ser triste, e nisso você é boa? Eu sou muito alegre, sim, isso é muito bom, isso realmente me traz uma imunidade muito, muito grande, é verdade, tá? Eu até fico doente, mas nunca nada grave, né, normalmente as minhas doenças elas são raramente, mas pego gripe, e o cansaço, né, como eu trabalho muito, muito que eu digo assim, para São Paulo, né? Porque assim, eu tô na Zona Norte, eu vou lá para Paulista, da Paulista eu vou lá para Perdizes, de Perdizes eu vou para Vila Nova Conceição, e da Vila Nova Conceição eu volto para Casa Verde, né? Então, esse trânsito de São Paulo e a poluição de São Paulo me trazem muitas vezes aí no fim do dia um cansaço bastante grande, mas aí eu chego em casa, tomo meu banho, né, sempre, né, os meus banhos preparados com ervas, com frutas, com flores, né, tomo bastante água, água eu levo o dia inteiro, meu floral de água também, na água eu levo o dia inteiro comigo, então isso também ajuda, e isso faz parte, sim, né, da manutenção. Eu tomei vacina, né, eu sou da geração que não se questionava a vacina, tomei todas as vacinas, nunca tive problema, algumas pessoas estão falando aqui, mas a criança tem febre, a criança tem. Tem. Quer dizer, tem não, algumas podem ter. Né? Tudo que entra no nosso organismo, gente, sem exceção, pode dar efeito colateral. Toma água demais para você ver o que acontece. Algumas pessoas chegam a ter dor abdominal, tá? Quando tomam água acima do que necessita. Coma demais, mesmo que você coma cenoura, beterraba, alface. Se você comer demais de uma vez, também vai fazer mal. Se você comer sempre só isso, também, porque vai haver um excesso no seu organismo, tá? E os elementos químicos no nosso organismo, eles podem trazer, sim, um efeito colateral. Mas no caso das vacinas, eles são sempre muito rápidos. Às vezes a criança fica um pouco febril, um pouco amuada, um pouco chateada, dorme demais, fica irritada, né? Mas isso está muito mais ligado a esse fator importante, a impaciência dos pais e às vezes até mesmo a insegurança do que está acontecendo com o bebê ou com a criança, do que realmente com um problema de efeito colateral, tá? Mas que ele pode existir, ele pode, tá? Da mesma maneira quando a gente toma uma cervejinha, não é isso? Tá? A gente toma, fica tudo bem. Um dia a gente toma, fica um pouco mais tonta, outro dia dá mais sonolência, outro dia ri demais, outro dia conta os segredos, né? No outro liga pro ex, não tem isso, tá? São efeitos colaterais da química no organismo. E com a vacina ocorre a mesma coisa, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu não respondi. Foi tudo bem, obrigada, adorei. Eu que agradeço, como sempre, a presença de vocês todos, os meus queridos que me acompanham sempre. Érica, o que é a poliomielite? A poliomielite é aquela que a gente conhece até como a vacina tríplice, né, para combatê-la. Ela é uma doença que ela traz um comprometimento neural, tá? E aí ele afeta tanto o cérebro quanto o corpo. Então são crianças que vão ficar, né, muitas vezes vão ter os seus movimentos comprometidos, vão viver em cadeira de rodas, algumas perdem algumas funções cerebrais, como a fala ou a audição, um pouco da visão, até um pouco da questão do desenvolvimento da inteligência. Ela é bem séria, né? Aliás, falando nisso, foi até o que me motivou a fazer rapidamente e eu já ia esquecer. No sábado eu fui dar um ciclo de palestras e aproveitei para assistir outras, e coincidentemente entrou um rapaz que veio falar justamente sobre a questão de saúde, né, falando das vacinas, que a mãe dele, ele tem 29 anos, a mãe dele não vacinou, ela optou por não vacinar, tá? E ele teve então a poliomielite, acho que mais ou menos aos 5 anos, é uma doença incurável, tá? Ela não tem tratamento. Então, por exemplo, se você pega um sarampo, né, conseguir fazer um bom tratamento, ele cura, catapora cura, cachumba cura, mas a poliomielite não, tá? E conclusão, ele teve, aquilo se agravou e ele hoje é totalmente paralítico, totalmente, tá? Ele só movimenta daqui para cima e um pouco as mãos, tá? E ele tem a fala bem comprometida,
a inteligência dele é acima do previsto pro quadro dele. Então ele foi lá e ele deu uma palestra justamente falando sobre isso. Pais, vacinem seus filhos, né? Não entrem nessa. Ele falou, é uma roleta russa não vacinar. Ele usou exatamente esse termo. Ele falou, de repente você aperta o gatilho e o tiro dispara e o seu filho vai ter a doença. Então isso também é importante. E alguns casos que eu conheço também, vou contar de um amigo meu em 2017, que teve a campanha aqui em São Paulo com relação à febre amarela, e ele também tinha 3 filhos, resolveu não vacinar. E olha que ele é da área da saúde, hein, gente? Isso pra nós, assim, na época, ficou meio assim. Ele, não, eu não vou vacinar, porque isso daí tá mais na zona norte de São Paulo, tá? Pra quem vai ali, né, de São Paulo pra Minas. Eu moro aqui no Jardim Anália Franco, aqui não tem essa doença, e não vacinou. E quando as aulas voltaram, as crianças saíram em férias, e quando elas voltaram, na escola eles fizeram uma campanha e tal, eles também acharam que não era necessário. Bom, resumindo, uma das meninas infelizmente contraiu a febre amarela e veio a falecer, né? Foi muito triste para eles, obviamente, foi triste para nós, né, que conhecemos e convivíamos com a família, com as crianças. Então, assim, é a dica que eu dou para vocês, né? Quem não concorda com a minha fala, como eu sempre digo, respeite, como eu respeito a de vocês, mas eu gostaria que mesmo para quem concorda, então vamos aí vacinar quem ainda não vacinou, vamos divulgar a importância da vacinação. Quem discorda e tem uma outra sugestão, conhece um outro tratamento, por favor, coloque aí pra gente. Se for o caso, eu faço outra live informando também, porque eu acho muito importante que canais como os nossos, o meu, né, que a gente tem canal aberto para a população, tem rede social, né, que a gente possa abrir, né, esse diálogo que é tão importante, que são questões mundiais e que nós precisamos. Falando em mundiais, outro fator também que traz a doença de volta, o que é? Hoje nós temos a globalização, faz com que todo mundo possa estar a qualquer momento em qualquer lugar do mundo, né? Então os filhos adolescentes começam a ir para quê? Para intercâmbios em outros países, né? Nós costumamos viajar mais do que viajávamos antigamente, vamos para destinos mais longes, mais longos, né? Pessoas de outros lugares vêm para os nossos lugares, né? Vamos para outros países vêm para o nosso. Então assim também estamos sempre em contato com outras pessoas, com outras culturas, com outras novidades e com outras bactérias e outros vírus, tá? Então se nós estamos vacinados, se nós estamos com o nosso organismo em alta, nós não corremos um risco maior de doenças, tá bom? Vamos encerrar por aqui para não ficar muito longo, acho que até já foi longa demais, mas eu fui olhando aqui, né, e fui vendo o que as pessoas iam perguntando e já fui complementando dentro daquilo que eu sabia, obviamente, tá bom? Gratidão a todos, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem, eu vi que muita gente já compartilhou, né? Mas compartilhem mais ainda, tá? Gratidão, até a próxima live, vamos fazer bastante de novo, se Deus quiser. Estamos aí com bastante gente pedindo, isso me deixa sempre muito feliz, né? Porque o trabalho que a gente faz é para vocês, é um trabalho direcionado para esse bem-estar de todo mundo, tá bom? Então, gente, muito obrigada, boa noite, um excelente